E se toda a nossa tecnologia desaparecer? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O evento Carrington foi uma grande tempestade solar que aconteceu no início de setembro de 1859 e que teve grandes consequências no planeta Terra. Tem esse nome porque foi o astrônomo Richard Carrington que viu as enormes manchas no Sol e a erupção em si em seu telescópio e descreveu o evento, ligando às enormes auroras boreais que aconteceram em seguida. Houve vários problemas com telégrafos e outros dispositivos elétricos. Porém, era uma época em que a nossa sociedade ainda não estava totalmente dependente de tecnologia como agora. O que aconteceria se tivéssemos um evento desses hoje em dia? Pior, como nós libertários e nossos queridos bitcoins sobreviveriam a isso? Para entender exatamente o que é isso e o que poderia acontecer se tal evento se repetisse hoje, é preciso entender o que são tempestades solares. O Sol possui fortes campos magnéticos que eventualmente geram grandes erupções solares. São eventos gigantescos que jogam uma grande quantidade de partículas ionizadas no espaço. O tempo todo, o Sol gera o chamado vento solar, uma quantidade de partículas expelidas para longe pelas fortes reações no Sol. Mas quando acontecem tais erupções, a quantidade de material é muito maior. Essas tempestades acontecem com mais frequência durante os chamados máximos solares. O Sol passa por ciclos a cada 11 anos, em que tais eventos se tornam mais fortes e mais comuns, ao mesmo tempo que o número de manchas solares também chega ao máximo. Em setembro de 2020, encerramos o 24º ciclo solar e estamos entrando agora no 25º ciclo. Esses ciclos são contados desde o chamado mínimo de Maunder, um período entre os séculos 17 e 18 em que o Sol esteve no mínimo. Iniciou-se então o ciclo 1 e assim por diante. O ciclo 25 que começamos agora terá o seu máximo em julho de 2025. Portanto, estamos, neste momento, em um mínimo solar. E mesmo o máximo desse ciclo não deve ser muito forte. A previsão dos cientistas é que o ciclo 25 será tão fraco quanto o ciclo 24, que também foi bem fraco. Então, tenha em mente que o problema que tratamos aqui não é algo que seja esperado para breve. Ao contrário, pode levar bastante tempo. De fato, o evento Carrington aconteceu no ciclo 10, que teve o seu máximo em 1860. Deve-se levar em conta também que erupções solares, as tempestades solares, acontecem em toda a superfície do Sol. O que aconteceu nesse evento é que uma tempestade ocorreu de forma que a massa ejetada foi jogada diretamente na direção da Terra. Portanto, não é apenas a intensidade da tempestade solar que importa, mas também a probabilidade dessa massa ejetada ser jogada em nossa direção. Em 2012, por exemplo, tivemos uma erupção solar de tamanho equivalente ao evento Carrington, porém que não atingiu a Terra por meros 11 dias, passou próximo. Normalmente, essas tempestades e o próprio vento solar que é expelido o tempo todo pelo Sol não têm grandes consequências. O campo magnético da Terra evita que tais partículas ionizadas atinjam a superfície do planeta. A maior parte das partículas são simplesmente desviadas. Apenas uma pequena parte acaba entrando no planeta Terra próximo dos polos magnéticos, onde formam os belos fenômenos que são as auroras boreal e austral. Se não tivéssemos nosso campo magnético, essas partículas provavelmente acabariam matando toda a vida na Terra, retirando nossa atmosfera e secando os oceanos. Esse efeito na vida não é imediato, tá? O planeta já passou por várias inversões magnéticas, ocasiões em que o campo magnético praticamente desapareceu por milhares de anos, ainda assim a vida continuou por aqui. É preciso um grande período de tempo para efetivamente a radiação esterilizar um planeta. Aparentemente foi isso que aconteceu com o planeta Marte, por exemplo. Ao que tudo indica, Marte, em algum momento, já teve atmosfera e água. Porém, por ser menor que a Terra, seu interior esfriou, solidificando o núcleo. Com isso, ele deixou de ter um campo magnético, perdeu a maior parte da sua atmosfera e seus oceanos. Portanto, temos muito a agradecer a nosso campo magnético, que nos protege da radiação solar. A questão é que essa proteção não é absoluta. No caso de um grande evento, como o evento Carrington, a proteção da magnetosfera pode não ser suficiente. Neste evento, no dia 1º e 2 de setembro de 1859, foram registradas auroras boreais até no Caribe.
o que mostra que boa parte da sociedade humana foi banhada por partículas do vento solar. As pessoas acordaram de madrugada achando que o dia havia raiado, de tão claro que ficou o céu. O evento foi registrado em vários laboratórios elétricos e magnéticos do mundo da época. Linhas telegráficas eram poucas na época, mas ficaram inoperantes. Esse foi o maior evento que temos registro. Houveram outros, porém menores. A grande questão é, o que um evento desse tipo faria com o nosso mundo moderno? Veja, como explicamos, para a vida biológica, para nós humanos, os efeitos seriam pequenos. Fora as auroras boreais fora do lugar e talvez um pequeno incremento na possibilidade de câncer de pele, a vida biológica deve seguir sem problema. O planeta Terra certamente já passou por inúmeros eventos desse tipo, provavelmente vários bem piores que o evento Carrington, e a vida seguiu em frente. Até nos períodos de reversão do polo magnético da Terra, da mesma forma, ficamos sem proteção contra tempestades solares e até as mais fracas podem nos atingir. Mas ainda assim, a vida não foi prejudicada. A grande questão é a nossa tecnologia moderna. Eletricidade era algo incipiente quando o evento Carrington aconteceu. Não havia grandes redes de eletricidade, satélites, computadores, cabos submarinos, etc. De lá para cá, nossa sociedade passou a depender quase que visceralmente de aparelhos eletrônicos, e a grande verdade é: ninguém sabe o que um evento Carrington poderia provocar. Pode ser desde uma grande catástrofe que duraria alguns dias, até uma total disruptura completa da sociedade. Por exemplo, em 1921 houve um evento grande, não tão forte quanto o Carrington, mas também bem forte. Ele chegou a causar a interrupção de comunicações telegráficas na época, e isso foi um grande problema, porque nesse momento já havia uso intensivo do telégrafo e da eletricidade. Pior, transformadores e outros aparelhos elétricos sofreram sobrecarga e desligaram. Isso em um sistema elétrico que era composto de fios enormes. Imagino o que isso poderia fazer em circuitos eletrônicos atuais com nanômetros de tamanho. O fato é que só podemos especular até que ponto isso causaria problemas na nossa infraestrutura moderna, porque, por outro lado, os nossos aparelhos modernos são aterrados e protegidos contra a estática. Até onde isso seria suficiente é difícil especular. Mas podemos ter algumas certezas. Por exemplo, o efeito é temporário. Após a massa de partículas passar pelo planeta Terra, as coisas voltam ao normal. Muitos aparelhos elétricos vão voltar a funcionar, mas não todos. Em alguns casos, os danos podem ser irreversíveis, como queima completa do aparelho. De fato, os aparelhos eletrônicos nossos do dia a dia, computadores, televisão e etc., são protegidos quase que por gaiolas de Faraday, por placas metálicas que absorvem os íons e protegeriam os componentes internos, o que pode ser suficiente. Mas nosso sistema elétrico, as produtoras e distribuidoras de energia elétrica, de forma geral, não são protegidas. Pode ver os postes aí na sua rua, portanto, o mais provável seria um grande blackout que pode durar vários dias, porque muitos transformadores e aparelhos de geração e distribuição vão precisar ser trocados. Outra coisa que sabemos é que quanto mais longe da superfície do planeta e mais próximo dos polos, maior o efeito. Portanto, satélites e dispositivos em órbita podem ser afetados de forma séria, talvez tornados totalmente não operacionais. Certamente, astronautas na estação espacial estariam encrencados, porque mesmo que a pane seja temporária, eles dependem dos aparelhos da espaçonave para manter suas condições vitais. Satélites podem ser muito afetados. Curiosamente, os satélites da Starlink, por estarem numa órbita mais baixa, tendem a ser menos afetados. Na superfície da Terra, quem mora próximo ao Equador pode ter poucos problemas. Quem mora próximo dos polos tende a ter mais problemas. Porém, como a maior parte das redes elétricas são interligadas, um grande blackout nessas regiões é praticamente certo. O lado positivo da coisa é, hoje teríamos aviso. Um aviso rápido, talvez coisa de horas, posto que existem satélites observando esse tipo de situação. A melhor ação nesse caso é tirar 2 dias de folga para seus aparelhos elétricos. Desligue todos eles da rede, coloque-os numa parte central da casa e os proteja com o que puder. Lembre-se, você, ser humano, não corre risco, apenas os seus aparelhos elétricos e eletrônicos. Passados 2 ou 3 dias que deve durar o evento, você pode ligar eles novamente. A questão toda é quanto tempo a rede elétrica vai demorar para se recompor.
Da mesma forma, em caso de um alerta como esses, a ação mais lógica é desligar toda a energia elétrica, desligar usinas, aterrar todas as conexões. Mas mesmo isso pode não ser suficiente, porque os longos fios condutores podem acumular tanta energia estática que seria possível queimar transformadores mesmo desligados. Cabos de dados devem ser menos afetados, muitos são feitos com fibra ótica, o que não é elétrico e, portanto, não é afetado por isso. Os cabos de telefonia, porém, são. Se você usa telefone de linha, desligue-os. Esse evento significaria o fim do Bitcoin? Bom, tudo vai depender do tamanho do problema que isso irá causar, coisa que não tem como ter certeza. Como expliquei, certamente será uma catástrofe e você pode contar com alguns dias sem luz. Mas a internet foi criada exatamente para ser capaz de contornar esse tipo de problema. Espera-se que, em muito pouco tempo, já tenhamos ela de volta. Se você proteger sua carteira e seu computador, provavelmente não irá perder nada. Será uma tragédia ainda assim, mas não o fim da internet. Agora, como disse, ninguém sabe até onde isso pode ir. Teoricamente, pode ser que sim, toda tecnologia humana vire de uma hora para outra uma montanha de lixo sem utilidade. Nesse caso, porém, o grau do problema seria muito maior que meramente não ter moeda de troca. Toda a nossa sociedade hoje em dia é dependente da tecnologia. Teríamos que reaprender muito rápido a fazer coisas como eram feitas há 200 anos atrás. E não tenha dúvida, sem essa tecnologia não haveria produção de alimentos e água suficientes para a população do nosso tamanho. Se esse evento chegar num nível extremo, infelizmente não há muito que se possa fazer. Muitas vidas seriam perdidas e a única solução é fugir da cidade, ir para o campo e aprender muito rápido como produzir alimentos para a subsistência. Seria uma catástrofe global, da qual poucos de nós sairíamos vivos. Mas ressalto, essa possibilidade é muito remota. A ocorrência de outro evento Carrington é praticamente certa, em algum momento vai acontecer. Não deve ser por agora, estamos no meio de ciclos fracos, mas certamente acontecerá. E não tenha dúvida, quando acontecer será muito sério. Levará, no mínimo, alguns dias de blackout e muitos prejuízos. Mas não será o fim do mundo, porque passado o efeito, boa parte da infraestrutura deve sobreviver. O suficiente para permitir o retorno da normalidade em algum tempo. E nem será o fim do Bitcoin, até porque não tem como raios solares destruírem a sua paper seed da sua carteira. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Rick Sanchez C42, escrito e narrado por Peter Turgoniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!